Universidade Rinode, áudio da semana. Na Rinode você faz parte de algo. Joana Magoga, Imperial Elite do Rinode Group. Me chamo Joana Magoga Noro, Imperial Diamante Elite do grupo. E o treinamento de hoje, o tema bem que eu gosto muito, que é desenvolvimento, e eu mesclei junto com o meu treinamento, porque eu vejo que tudo que eu passei na minha vida foi um desenvolvimento para chegar até aqui. Tá bom? Então, eu sou a filha mais velha, né? Estudei em escola pública, ajudei meus pais desde os 4 anos. Meu pai tinha uma pizzaria, até os 27, quando eu vim para Manaus, né? Me formei em administração e fazia 1000 coisas, gente, para ganhar dinheiro. Então, desde criança, eu já trabalhava com meu pai na pizzaria. Então, lá eu já ganhava gorjeta. Então, eu atendia a mesa, terminava, chegava lá, a Drica comendo com os filhos dela, pagava a conta, falava, tá aqui o seu troco e a minha gorjeta, tia. Então, eu bagunço que desde criança eu gostava de dinheiro, né? E eu falava pro Eric que qualquer coisa que eu fizesse, eu me dava bem na vida e, graças a Deus, tudo isso foi um aprendizado para a gente chegar hoje. Então, você precisa acreditar em você. Você precisa ter crença em você. E isso foi uma coisa que eu vim desenvolvendo aos poucos. A autoestima, eu vou mostrar para vocês que eu não tinha muito, mas eu também estou me desenvolvendo com relação a isso. Por quê? Porque você precisa ser uma mulher de sucesso. Se você não acredita em você, se você não se acha, não se ama, não se valoriza, quem vai achar? Né? Então, talvez você não seja uma mulher de sucesso ou falta pouca coisa para você ser uma mulher de sucesso. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos mostrar para vocês como tudo começou, né? Meu nome é Joana, sou do Rio Grande do Sul, gaúcha, e fui para Roraima em 74. Meu pai foi para Roraima em 74 com o projeto Rondon, e lá ele foi no Sul casar com a minha mãe, e a gente veio morar em Roraima. E lá, desde que ele chegou em Roraima, ele era professor, e ele montou uma pizzaria, onde eu falei para vocês que eu trabalho desde criança. Entendeu? E desde criança eu trabalhei e eu ganhava meu salário. Eu tinha minha gorjeta, além do meu salário na pizzaria. Então, com 15 anos, eu já sonhava com o meu carro. Eu morria de vontade de ter um carro. E eu lembro que eu estava na escola tinha uma escadaria assim de esquina, eu ficava sentada, passava o carro. Eu falava, nossa, que carro lindo. As meninas do lado falavam assim, ô Maria Gasolina. Eu falei, não, você pode ficar com marcha, eu só quero o carro, eu quero ter um carro desse, mas eu vou comprar. Vai ser o meu carro. Então, eu sempre quis, meninas, realizar os meus sonhos. Sempre tive muitos sonhos, lógico, um carro simples, pequeno, ter uma casa, sempre foram sonhos, mas eu não sabia como realizar, né? E o meu pai, graças a Deus, hoje eu agradeço muito a ele, ele me ensinou desde criança a trabalhar e conquistar o que é meu. Sempre ele me ensinou isso. Então, isso eu vim desenvolvendo e aprendendo ao passar dos anos, entendeu? Então, o meu primeiro aprendizado, que eu digo para vocês, é o quê? Que quando eu tive 18 anos, eu tomei a decisão de sair de casa. Eu briguei com meu pai lá e resolvi sair de casa. E esse carro eu comprei de sociedade com meu pai, entendeu? E quando eu tomei a decisão de sair, ele falou para mim, você pode ir, mas o carro fica, porque o carro está no meu nome, e tu comprou junto porque tu quis, mas o carro é meu. Aí eu falei, beleza. E aí eu saí de casa, passou uns 6 meses, 1 ano, eu trabalhei e comprei esse parcelado. Não sei se dá para ver, mas aí na porta, ó, tava caindo a massa. O chão, a gente andava, a gente viu o asfalto, os furos, assim, sabe? Mas foi o carro que me levou e me fez trabalhar para sair dele, para ir para um novo, para ir para um melhor. Então, eu sempre tive sonhos, como eu falei para vocês. Mas eu vejo que cada sonho, eu gosto de ter um leão. O que é um leão, Joana? É o meu pai falando que esse carro era dele e que se você quisesse trabalhasse para comprar o seu. E eu usei disso de muita força para eu conquistar o que é meu, entendeu? Então, eu nunca tive medo de nada. Eu nunca tive medo de buscar, de conquistar. E eu digo isso para vocês, meninas, não tenham medo. Não tenham medo. Vão em busca dos sonhos de vocês. As pessoas vão dizer isso, aquilo, não ouçam. Faz igual o sapo. Sabe a história do sapo, que ele pula de um lado para o outro para não cair, né? Só que as pessoas falam, não vai, não vai, não vai. Só que ele era surdo, ele não escutou as pessoas dizendo que não vai, que é quente, que pode morrer, que é isso, que é aquilo. Então, não acreditem no que as pessoas falam. Escuta o seu coração e vá em busca dos seus sonhos. Então, eu comecei a realizar os meus sonhos. Eu mostrei aqui para vocês que eu tomei dessas dores, eu transformei ela em força. Para quê? Para essa dificuldade não fazer eu desistir.
de realizar os meus sonhos, de buscar o que eu quero. Então, você precisa ter crença em você. Então, eu vejo que eu já fui sendo preparada desde pequena para ter dificuldade, encarar isso e superar. Então, como eu falei para vocês, sonhos são sonhos, mas é muito fácil a gente engavetar, né? Guardar. Melhor ainda, como eu falei, quando eu tenho um pitbull, quando eu tenho um leão nas minhas costas e que me faz. Então, o meu pai, ele fez isso comigo. Só que eu não me desanimei e não fiquei em depressão e nada por causa disso, não. Eu fiz dessas dores a força para quê? Eu falei para ele que ótimo, ele podia ficar porque eu ia comprar um carro zero e ia lá em casa mostrar para ele que eu podia. Então, eu usei isso de força para quê? Para realizar os meus sonhos. Isso tem a ver muito com o nosso treinamento, entendeu? Minha vida é uma história, né? Por isso que eu botei aqui minha história, para vocês entenderem. Então, quando eu saí de casa, eu fui trabalhar no governo, né? Eu dava aula como professora da UE e também trabalhava no cerimonial do governo lá de Boa Vista, Roraima, onde eu morava. Então, eu trabalhava nesses dois. Eu saía 6 horas da manhã, voltava às vezes 10 horas da noite. Eu dava aula no interior, eu me virava nos 30. Então, foi assim que eu comecei, né, a crescer, a entender o mundo, a conhecer outras coisas, porque até os 18 anos eu trabalhava na pizzaria dos meus pais. Eu já fui gerente, pizzaiola, garçonete, lava-louça, eu fazia tudo, né? Então, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu vivi até hoje, né, que eu vim passando, aprendendo, talvez hoje não valeria a pena. Então, eu digo para vocês, às vezes você não entende as coisas que acontecem, os nãos que você recebe, as coisas que dão errado. Tem gente que fala assim, Joana, tu não sabe o que eu passo, aconteceu isso, isso. É porque não é para mim fazer rinodê, vou dar um exemplo para vocês. Deus não falou nada para mim, então não é para fazer rinodê, né? Que às vezes a gente pede e tal. Ou então, vou contar mais para frente aqui, quando eu tomei a decisão de fazer realmente trabalhar para ganhar mais dinheiro, eu fui exonerada do governo e da UE. Acabou os meus 2 contratos ao mesmo tempo. Meu aniversário é 4 de março, dia 9 terminou da UE, que era um contrato de 2 anos como professora, e dia 11 eu fui exonerada do governo por fofoca. E aí, cara, eu parei assim, cara, por que tudo isso está acontecendo? Por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Chorei, me desesperei. E agora? Mas hoje eu entendo que se eu tivesse lá em Boa Vista, se eu tivesse no governo, eu estava até hoje no governo, eu não seria Imperial Diamante Elite. Entendeu? Então, às vezes, você chora, você reclama e você não entende por que as coisas acontecem, mas não é porque Deus não quer, é porque Ele tem algo muito melhor lá na frente e que às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não entende. Então, eu digo uma coisa para vocês: vai doer, vai machucar, mas sabe o que é? É Deus te testando para ver se você merece ser uma Imperial Diamante no grupo Rinodê. É Deus te testando para ver se você merece ser mãe. É Deus te testando para ver se você merece viver a vida que você realmente merece, entendeu? Então, tudo é Deus. A gente não entende, a gente não compreende, mas eu digo para você, lá na frente vai valer a pena, tá bom? Então, saí de casa, deixei o carro, mas depois de 2 anos, comprei um carro zero, né? E fui lá em casa mostrar para o meu pai, né? Já tinha passado a raiva, vamos dizer assim, né? Já estava de boa, já estava falando com ele, e fui lá mostrar para ele, né, que tinha um carro zero. Então, foi um sonho realizado, ir na loja, comprar um carro zero. Então, realizei também. Então, cara, a gente tem que estar em busca dos nossos sonhos, buscando realizar tudo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Então, tenha crença sim, em si. Seja a pessoa que ninguém acreditou que você seria, né? O meu pai, eu não digo que ele não acreditou, mas eu digo que essa foi a forma que ele aprendeu com os pais deles, né, a me ensinar a buscar os meus sonhos. Ele não queria me dar nada de graça, ele queria que eu aprendesse a lutar e a conquistar o que é meu. Então, hoje, eu amo essa frase, porque eu sou aquela pessoa que algumas pessoas não acreditaram, mas eu fui lá e mostrei que dava certo, que era possível, basta apenas você continuar fazendo o que precisa ser feito. Então, depois disso, depois de ser exonerada, eu tomei a decisão de me mudar para Manaus. Fui passar um final de semana e resolvi ficar. Quando chegando lá, eu comecei a trabalhar no shopping como gerente, fazia comercial, fazia panfletagem, criei uma empresa de panfletagem, ou seja, eu sempre fiz mil uma coisa para ganhar dinheiro, gente. Sempre, sempre. Eu nunca fui satisfeita só com o salário. Controle emocional. Todos nós temos problema e sempre vamos ter.
sua vontade de se preparar deve ser maior que a sua vontade de vencer. Então, eu vejo que tudo que eu passei na minha vida foi uma preparação. E eu tenho certeza que na sua também. Se você parar para analisar e observar tudo que aconteceu na sua vida, você vai ver que foi uma preparação, né? E aí, em 2012, né, quando eu cheguei em 2011 em Belém, em 2012 eu conheci o Eric, né, meu esposo aí, que é a pessoa que, vou te dizer assim, que é aquela pessoa que acredita em mim, que me motiva, que me incentiva, que diz que eu sou maravilhosa, que eu sou linda, que sou gostosa, e às vezes eu não acredito em mim. Então, hoje eu agradeço muito ao Eric, né, porque ele teve a visão desse negócio, ele acreditou nesse negócio e ele mudou completamente as nossas vidas através do grupo Rinode, né? Antes de a gente entrar na Rinode, a gente trabalhando na panfletagem no shopping, eu consegui comprar meu primeiro apartamento, né? Quando eu falei para vocês, eu tinha vários sonhos. Então, eu comprei apartamento, né? Junto com o Eric. E depois que a gente comprou, financiou, a gente comprou em março. Em agosto, a gente entrou na Rinode e depois a Rinode começou a pagar as parcelas. Esse apartamento eu parcelei de 30 anos. E aí, já tem 10 anos já de apartamento, falta 20, né? Mas hoje ele é alugado, ele se paga sozinho, mas foi o meu primeiro sonho, assim, aqui em Manaus, realizado, e sem ser com a Rinode, mas que hoje a Rinode paga as parcelas, entendeu? Então, assim, uma coisa que o Eric me fez pensar era, Joana, o que tu faz hoje? Daqui a 5 anos tu vai estar ganhando quanto? Aí eu falei, a mesma coisa. Pois é, tu trabalha de 6 às 10 da noite para ganhar, vou dar uma ideia aqui, de 4 mil reais juntos, os dois, 4, 5 mil reais acumulados. E como é que tu vai fazer para ganhar mais? Eu falei, se eu ficar no lugar da minha chefe. Tá, aí tu vai demitir uma pessoa, tu vai ter que tirar uma pessoa para te ganhar mais. O que tu pode fazer a mais para ganhar mais dinheiro? E eu comecei, eu falei, eu posso trabalhar mais, mas tu já trabalha, qual a hora que tu vai trabalhar? Entendeu? Então, o Eric começou a colocar essas coisas na minha cabeça. E aí, tu já trabalha, tu se cansa de trabalhar, tu é o operacional e tu só ganha 4, 5 mil reais. Como é que tu vai fazer para ganhar 10 mil reais? E aí eu comecei a pensar, sabe? Tipo assim, a matutar, e aí ele já com a Rinode, ele já vendo a Rinode, né? E aí ele começou a me falar sobre isso, sobre a empresa, aí eu fui meia contra. Por quê? Porque o Eric já tinha entrado em uma outra empresa que ele não ganhou dinheiro, uma empresa de suco de açaí, não sei se vocês conhecem, né? E eu fiquei matutando. Então, a gente teve que tomar uma decisão de fazer realmente esse negócio. Só que o Eric me falou assim, ó, tu quer ir para uma empresa que já tem asfalto, que já está toda feita, e lá na frente está prontinha, só para te ganhar dinheiro, ou tu quer montar uma, ter que ter empresa, tem que ter loja, tem que ter funcionário, tem que ter tudo, você tem que construir, você tem que asfaltar toda essa empresa, ou você prefere fazer Rinode comigo, que ela já está pronta, entendeu? Então, a gente teve que tomar a decisão de ficar no shopping, ficar trabalhando 24 horas ou focar nesse negócio. E eu falei para o Eric, bom, tu já fez uma empresa, faz essa aí, se der certo eu te ajudo. Então, eu continuei no shopping e ele foi fazendo o Rinode, né? Então, 16/8, olha só, dia 16 agora a gente fez 10 anos de grupo Rinode, né? E o Eric aceitou o convite do Daniel Show, que o Daniel Show passou ainda 6 meses convidando ele para conhecer essa empresa, e o Eric dizendo não, né? Mas graças a Deus ele aceitou e conversou, né? Então, quando a gente tomou a decisão de fazer realmente esse negócio, nós estávamos prontos para viver os melhores anos da nossa vida. Então, não foi fácil começar esse negócio, porque tudo que é grande começa pequeno, né? Então, em 2013, quando a gente entrou, em agosto, a gente cadastrou 2 pessoas, e naquela época era R$10. R$10 você cadastrava 2 pessoas, e a gente ganhou R$20 de bônus. Aí o Eric veio e me falou, olha, amor, cadastrei 2 pessoas, beleza, que ótimo, vamos, uhul. E aí, quando eu vejo R$20, eu falei, pô, amor, tu trabalhou o mês todo para ganhar R$20, tem certeza que esse negócio é aquele negócio que tu me falou, que a gente vai mudar de vida? Né? Então, lá veio a quê? As pessoas contras, a família reclamando, a família dizendo que não vai dar certo. E é assim mesmo, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas te conhecem. As pessoas sabem que você vai desistir. Só que você tem que ser aquela pessoa que vai mostrar para todo mundo que você não vai desistir. Por quê? Porque tudo que é grande começa pequeno. Você tem que acreditar nos seus sonhos.
O segundo mês, 55, 200, 100, 300. Ou seja, a gente passou 5 meses para fazer R$ 700 com o grupo Rinode. E aí vai crescendo, né? O segundo ano, você cria novas habilidades. Um ano depois, olha só, a gente bateu o diamante com R$ 5.000. Aí, em setembro, o que aconteceu? Em setembro, o bônus baixou para 1.278. Por quê? Porque você entra nesse negócio, você ganha lá R$ 5.000, pronto, você acha que não precisa mais trabalhar. Você acha que esse negócio é para sempre, que você vai ficar rico, mas não é assim, gente. Não é assim. Você vai ganhar 5.000, 2.000, 3.000, 5.000. Em outubro, a gente ganhou 11.000. Em novembro, 9.000. Em dezembro, 9.000. Ou seja, em 2014, a gente fez R$ 41.000 com esse negócio. Então, tem gente que quer ganhar dinheiro do dia para a noite. Mas não é, gente. É uma construção. Você tem que construir o seu negócio, que as coisas vão acontecendo. Tá bom? E aí, o que a gente aprendeu nesse momento? A gente começou a criar essas novas habilidades. E entendemos que tem o seu jeito de fazer, de qualquer jeito ou do jeito certo. Então, aqui, a gente fez o primeiro mês, né? Ganhou lá 5.000. O segundo a gente fez de qualquer jeito, porque agora a gente, vamos ver se vai cair na conta. Então, do dia 1º ao dia 15, né? As pessoas ficam esperando para ver se o bônus vai cair mesmo e para de trabalhar, né não? E aí caiu, agora depois do dia 15 eu vou trabalhar, mas aí às vezes eu já perdi o tempo, eu já perdi o time. Então você precisa entender que os seus líderes, eles sabem o jeito certo de trabalhar e eles estão te ensinando para você ter o seu melhor resultado. O seu líder tem é a pessoa que tem maior vontade de fazer crescer, pô. E às vezes você acha que eles estão frescando porque ele está te corrigindo, porque ele está querendo te ensinar da melhor forma. Entendeu? Mas entenda, gente, ele quer o seu melhor. Mesmo você não acreditando, porque o seu sucesso faz parte do sucesso dele. Então, tem o seu jeito, de qualquer jeito, e o jeito certo de fazer Rinode. Então, confia no seu líder, segue o seu líder, que eu tenho certeza que você vai para um outro nível. Então, a gente está em busca do próximo fim, né? A gente continua trabalhando. Tem gente que fala assim, mas você já ganhou tanto dinheiro, para que vocês querem mais? Não é questão de dinheiro. É questão de ajudar e mudar outras vidas. Então, hoje a gente tem um time com mais de 3.500 pessoas fazendo o Rinode, que acreditam na gente. Se eu não acreditar em mim, quem vai fazer por nós, né? Então, a gente precisa ter autoconhecimento, autoconfiança e autoestima para fazer esse negócio. Então, dê valor a si mesmo. Tenha amor próprio, se produza e não se compare com outras pessoas. Então, essa Joana aqui era uma Joana que acreditava em mim, em trabalhar, mas eu não me via como uma mulher, porque eu fui a filha mais velha, meu pai queria que eu fosse um homem, então eu fui criada com meninos, eu só brincava de carrinho, de helicóptero, então eu só não fui um menino porque o meu pai do céu quis uma menina, entendeu? Mas eu fui criada como menino, eu brincava de futebol, eu brincava de peteca, eu brincava de peão, eu nunca tive produtos para passar no rosto, vou dar ideia para vocês. E, gente, eu não usava creme, eu não usava hidratante, eu não usava nada até conhecer a Rinode, vocês acreditam? Por quê? Porque eu não tinha isso em casa. Eu não tinha uma mãe que se cuidava, que se produzia. Então, você precisa se valorizar e jamais, jamais se compare a outras pessoas. Eu me comparo e falo assim, olha, eu quero ser como ela, linda como ela, eu quero me cuidar como ela. E não para me diminuir, mas sim para dizer, olha, eu preciso ser empoderada como ela, eu vejo a pessoa como inspiração. A imagem e a opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo, é o que vamos dizer assim, interfere os nossos resultados, né? Então, como você se enxerga? A Rinode, ela trouxe isso, ela trouxe essa vontade de ser, de se sentir melhor, de estar bonita, de estar arrumada, coisa que antes eu não fazia questão, entendeu? O Eric briga só comigo. Gente, para mim no mercado, se eu tiver de rasteira, short, blusa, eu vou, amor, você é uma imperial, você é linda, maravilhosa, se veste, se maquia, até hoje. Por quê? Porque ainda tá no sangue, sabe? Aquele negócio de ficar básica, desarrumada, de qualquer jeito, mas e se eu encontrar alguém que vai querer fazer Rinode? Será que ele vai querer se cadastrar com mina toda jogada? Então, eu sempre tento trabalhar isso na minha mente, entendeu? Você precisa estar bonita, você precisa estar linda. Esse é um trabalho que a gente tem que implantar todos os dias, né? Me desenvolver como mulher, como líder. Eu precisei fazer isso para eu evoluir.
né? Então, como é que eu ia estar no palco? Como é que eu ia estar falando para vocês sendo aquela Joana de antes? Não dá, né? Não vende. Então, a gente precisava se desenvolver como mulher, como líder, né? Ser exemplo e inspiração para outras mulheres. Isso aí a gente fazendo pérolas em Manaus, entendeu? Então, a gente precisa pensar em todos esses sentidos, desenvolver tudo isso. Por quê? Porque é isso que vai chamar atenção, é isso que vai vender, é isso que vai fazer as pessoas quererem se cadastrar com você. Então, esteja perto de pessoas positivas. Por exemplo, eu amo, tipo assim, eu amo e odeio o Eric ao mesmo tempo, né? Aquela, fica enchendo o saco, vai se arrumar, mas é verdade, entendeu? Se não fosse ele, eu andava toda jogada. Eu ia de qualquer jeito, eu ia no shopping, eu ia tudo jogado, porque eu gosto de estar de boa. Mas eu preciso entender que isso é o meu negócio, entendeu? Eu preciso entender que isso é o meu negócio. Então, você tem que estar linda e maravilhosa todos os dias, maquiada, né, com os melhores produtos, porque a pessoa vai falar assim, nossa, Joana, como a tua pele está linda, como você está maravilhosa. Ah, é a Rinode, né? Ah, é isso, é aquilo. Você vai falar, entendeu? Então, invista nos seus pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? Qual é o seu ponto forte? Né? Invista nos seus pontos fortes. Tenha um planejamento. Então, a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, não pode. Então, tudo que eu passo, tudo que eu passei, a gente tem que fazer. Eu fui fazendo de qualquer jeito, mas se você tem um planejamento, você vai ser muito mais, vai ter muito mais sucesso. Você vai colocar em prática todos os treinamentos que você assiste. Então, como é que faz para ser uma mulher de sucesso e independente? Para você ter empoderamento. Por que as mulheres devem ser independentes? 47% das mulheres são acima de 50 anos e estão sozinhas. Ou seja, por quê? Porque não se cuida, porque não se valoriza, e aí, às vezes, nem marido arranja. Então, o homem quer o quê? Quer uma mulher que se cuide, que se valorize, que seja independente, né? Que trabalhe, que tenha o seu dinheiro. As mulheres, os homens querem isso. Às vezes, tem homem que se arranja com mulher assim só porque é preguiçoso. Tem umas amigas aqui que só arranja um encostado. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, arranja um melhorzinho. Mas é verdade, gente. Acima dos 50 anos, as mulheres estão sozinhas. Por quê? Porque só tem encostado. E elas querem ser independentes, elas querem trabalhar, conquistar o delas e não querem nenhum encostado. Né? A expectativa das mulheres é em média de 7 a 10 anos mais que os homens. Então, as mulheres vivem mais. Então, as mulheres têm mais... Por quê? Porque elas se cuidam, porque elas se amam, né? Porque elas buscam o que é seu, mulher cuida de mãe, de filho, trabalha, faz tudo ao mesmo tempo, o homem não. Então, os idosos que vivem na pobreza, 3 a 4 são mulheres, então a gente tem que ajudar essas mulheres, né? Tirar elas da situação, oferecer um negócio para elas mudarem de vida. Aproximadamente 7 a cada 10 mulheres, em algum momento, viverão na pobreza. A gente não pode deixar, porque a gente tem um negócio que transforma vidas. Evitar dependência. Por que elas gostam de ser independentes? Por que ser independente? Para ajudar na renda da casa, sentir o seu valor. Gente, eu só comecei a fazer Rinode e a amar esse negócio quando eu comecei a fazer o dinheiro que caiu no bolso. Porque antes eu era só a namorada do Eric, eu ajudava, eu apoiava, mas eu não me sentia dona do meu próprio negócio. Sabia? Eu não me sentia dona porque não era meu, porque não era eu que fazia. Então, quando você faz, você vende, você recruta, você faz o negócio, você toma posse. Então, você precisa ter a sua renda, você precisa ter o seu dinheiro. Por causa da idade, tentar arrumar emprego depois dos 50. Vocês acham que é fácil, gente? A mulher, depois dos 50 anos, tem que começar a trabalhar e ter emprego? Não tem. Então, a gente aqui na Rinode não tem idade, né? Qualquer um pode fazer esse negócio, não importa a idade, apenas tem que tomar a decisão de fazer esse negócio e arregaçar, arrebentar para ter sucesso. Sem limite sobre renda. Né? No tradicional, como eu falei para vocês, no shopping eu ganhava aquilo ali, 3, 4 mil reais. Em dezembro eu ganhava 4, 5 mil reais por causa de que tinha comissão, mas eu trabalhava de 8 às 20 horas. Não, na verdade era de 8 às 24 horas. Era só dormir e voltar para o shopping. Por quê? Porque era hora extra do Natal. Aí a gente ganhava quase que o dobro. Mas como eu trabalhava? Entendeu? Na Rinode não, gente. Eu tenho o meu horário, eu tenho mais tempo porque eu tenho outras pessoas fazendo esse negócio. Então, eu ganho o meu e ganho
pelo time também. Então, a gente tem que entender que aqui é sem limite, só depende de você. Quanto mais pessoas você colocar nesse negócio, você ganha. Nosso negócio é escalável, né? Não depende de sexo, não depende de nada, só depende unicamente de você. Aumento da autoestima. Um dos maiores benefícios e recompensas é o quê? Porque, como eu estou falando, quando você se ama, quando você faz esse negócio, você se eleva. Quando você sobe num palco, você começa a dar treinamento, você tem que se arrumar, você tem que ficar bonita, você se transforma em outra mulher. Você entende que tem outras mulheres se inspirando em você. E como é que eu vou falar que esses produtos são maravilhosos se eu não uso? Então, eu tenho que usar, eu tenho que testar, eu tenho que dizer que é bom, eu tenho que dizer que é maravilhoso. E isso faz aumentar a autoestima. Então, controle o seu tempo, né? Com a Rinode, com o trabalho, com a venda, você tem o tempo que você quiser, você trabalha a hora que você quiser, independente do tradicional. Então, mulher, você se empodera quando você é dona do seu próprio negócio, né? Por que o marketing multinível é para as mulheres? Porque você tem independência. A mulher tem independência, ela sabe trabalhar e fazer várias coisas. Legal, Gilce? Legal, legal, legal. Paixão, ela tem paixão quando faz as coisas, ela faz com paixão, ela sabe fazer relacionamento, ela é criativa, ela é organizadora, ela controla o tempo, ela sabe trabalhar, ela sabe fazer multitarefas. Por isso que antigamente, eu estava vendo o vídeo que a Drica botou aí no início, que antes, quando começou na Rinode, começou a fazer o multinível, era só homem. E quando eu entrei na Rinode, quando eu comecei a fazer o negócio, era só homem. E eu queria fazer um negócio, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, olha, se você for subir no palco, faz bem feito, senão nem faz. Porque, tipo assim, tu vai queimar o meu negócio, entendeu? Então, o que eu comecei a fazer? Observar, aprender. E como aqui em Manaus, né, era muito homem e eu querendo me aparecer no meio dos homens, eu fui para Boa Vista fazer o meu negócio. Eu fui para Boa Vista abrir ninho. E lá eu comecei a fazer o negócio e hoje a maioria lá é mulher fazendo o negócio, entendeu? Então, as mulheres, quando quer, sabe fazer, a mulher comunicativa, a mulher observadora, a mulher é para multinível. Desculpa. Então, como você anda alimentando o seu cérebro? Você anda acreditando em você ou você anda acreditando nas pessoas? Então, eu coloco sempre, tem uma frase que eu coloco assim, ó, você é maravilhosa, você é poderosa, né? Eu posso, eu sou. Você tem que colocar palavras positivas para você ver todo dia, escreve no seu quadro, bota no banheiro, bota em um lugar que você vê todos os dias e você lê e você alimenta a sua mente todos os dias. Por que as pessoas gostam tanto da Rinode? Por que as pessoas acima de 50 anos que já estão aposentadas gostam de fazer Rinode? Porque ela está num ciclo, ela está em movimento, ela está conversando, ela está fazendo algo. Por que tem que estar no sistema? Você está no meio, você está num ciclo, você está fazendo parte de algo, entendeu? Então, as pessoas gostam disso. Por que as pessoas gostam de fazer Rinode? Porque elas fazem parte de algo. E isso não tem no tradicional, isso não tem em casa, entendeu? O sistema é justamente, Mônica, é inegociável. Sabe por que eu nunca desisti desse negócio? Sabe por que eu nunca parei de fazer Rinode? Porque eu estou conectada, eu estou nos treinamentos. Porque quando você não está, como é que você está alimentando o seu cérebro? Você não está alimentando. Você está só se enganando. Você está só desistindo. E você precisa entender que investimento é você se capacitar. Investimento é crescimento. Você está alimentando a sua mente. Você está conectada. Você está evoluindo. E você precisa entender que o seu time precisa estar conectado também. Porque você só sabe quantas pessoas você tem no seu time com as pessoas que estão no sistema, com as pessoas que estão no treinamento. Então, quantas pessoas vocês estão conectando? Então, se eu tenho a mentalidade, vamos dizer assim, negativa, e eu tenho 10 pessoas no meu time e eu estou passando mentalidade negativa, eles vão desistir, eles vão desanimar, porque eles estão vindo para cá para quê? Para ter coisas positivas, para alimentar o cérebro dele, para eles irem para um outro nível. Então, eu não posso ser aquela pessoa negativa, eu não posso estar jogada, eu não posso estar desarrumada, eu não posso não acreditar em mim, porque eu tenho que passar crença para eles, entendeu? Então, a gente tem que estar vivendo isso. E, realmente, o Clube do Livro, né, a Academia dos Eventos, o DNA, a gente precisa estar conectada. Então, se afaste de tudo que é negativo, gente. Vem uma pessoa negativa falando, tu escuta, dá uma atençãozinha, vira, peraí só um pouquinho, e sai. O Eric costuma dizer para mim que a fofoca, o problema, a desculpa, a pessoa vem bem aqui, ó, fala para ele, entra aqui e morre aqui, entendeu? Ele não passa, ele não entra aqui
Tipo assim, ele entra e sai, na verdade. Ele não entra e fica dentro dele remoendo. O Eric não gosta de fofoca, o Eric não gosta de intriga, o Eric não gosta de nada. Fala, amor, aconteceu isso, isso, isso. Ele não me conta que eu não quero saber. Ah, o fulano, isso. Ele não me conta que eu não quero saber. Entendeu? Então, o Eric fala que a fofoca chega nele e morre nele. Ele não passa para outras pessoas. E é assim que a gente tem que ser, né? O nosso negócio é isso. É de positividade, é de autoestima, é de confiança, é de comunicação. Então, a gente não pode deixar o que é negativo nos abalar. Então, mulheres poderosas. Então, aqui nessa foto mostra que há vários tipos de mulheres e que todas vocês são poderosas. Só basta você acreditar. Eu não acreditava em mim, mas tinha pessoas que acreditavam e sempre falavam, né? Isso e aquilo, e eu fui me empoderando realmente dessa mulher. E hoje eu quero ser essa mulher poderosa, né? Para quê? Para as pessoas confiarem, acreditarem e quererem fazer um negócio comigo, né? Então a gente precisa hoje, ainda mais no mundo digital, a gente precisa ser essa mulher poderosa. Então, mulheres poderosas são determinadas. O que é ser determinada? É começar e terminar uma coisa. Quem aí começa e para no meio do caminho? Eu sei que acontece, mas, por exemplo, de janeiro a dezembro, quando foi em janeiro, você botou uma meta. Em dezembro, tu nem lembra mais qual foi a meta que tu colocou. Então, você precisa ter e se manter no foco. Todo início de ano eu faço um treinamento de planejamento, ensinando as pessoas o quê? A planejar o ano. Para quê? Para ter metas e bater essas metas. Como faz para você crescer, que você precisa fazer, então você precisa estabelecer algumas prioridades. Saber o que precisa ser feito, você fazer maratonas, não importa o que você vai fazer, mas você precisa ter metas, se manter no foco para quê? Chegar no final do ano e realizar. Vou dar exemplo, fora a Rinode, eu quero malhar, eu quero ficar sarada, trincada. Se eu for uma vez no mês, eu vou ficar malhada, sarada e trincada, meninas? Não, né? Então eu preciso o quê? Ser determinada que eu tenho que malhar todos os dias, eu tenho que comer bem todos os dias, eu tenho que comer de manhã, de tarde, de noite, fazer meus lanches, entendeu? Então, você precisa ter um objetivo para ter um resultado. E se você não se manter determinada e no foco, eu quero bater diamante. Dá para bater diamante trabalhando uma vez na semana? Também não. Então, a gente precisa fazer por si, né? A gente precisa entender que esse negócio é meu e eu preciso assumir a responsabilidade do meu negócio, né? Então, para ser uma mulher poderosa, é isso, é uma mulher que começa e termina, é uma mulher que tem palavra. E o meu time sabe muito disso, que eu sempre falava, olha, o certo é certo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, eu falava para os meus alunos, que lá em Boa Vista dava muita briga, não sei o quê. Ah, o fulano aliciou, não sei quem, o fulano pegou, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, eu sempre falava, se alguém aliciar o downline de alguém fizesse me provarem, eu bloqueio o ID, eu cancelo o ID. E sempre que aconteceu, eu fiz, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que dizer uma coisa e cumprir. Porque senão as pessoas não acreditam mais em ti. É que nem aqui, dando depoimento para vocês e contando as histórias, e aí você chega em casa e vai falar para a família. A família, mas isso é só papo, isso é só história, a mulher inventou isso aí tudo, isso e aquilo. Mas por quê? Porque às vezes eu começo um negócio e paro. Ah, por exemplo, eu entrei numa faculdade. Ah, eu vou fazer uma faculdade, eu vou crescer, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser isso. A tua família fala, não deu 3 meses para desistir, mano, que porque eles te conhecem, entendeu? Então, você tem que ser uma pessoa que começa e termina alguma coisa, que estabelece prioridades, que faz as coisas acontecerem. Beleza, meninas? Ela é profissional, ela tem postura, comportamentos e exemplo de liderança. Como eu falei, como é que eu vou ser uma líder de exemplo se eu não faço? Eu tenho que mostrar plano. Eu tenho que cadastrar pessoas, eu tenho que vender. Agora, com esse movimento de venda, eu comecei esse movimento em novembro do ano passado. E olha como esse ano mudou completamente o nosso negócio. Porque ano passado era iniciando dezembro e ninguém falava em venda. Ninguém. Acho que foi... Quando foi, gente, que eu vi venda? Outubro. Dia dos Pais. Sabe? Tipo assim, o time sem vender nada. Aí eu falei, gente, o que é isso? Como ninguém vendeu? Como isso? Eu comecei a planejar e botei meta. E eu comecei a maratona 5K. Eu falei, bora vender 5 mil por mês, gente. Eu comecei a colocar o time para fazer, entendeu? Quando foi em janeiro, veio a convenção com os consultores proativos e aí começou esse movimento. E olha como isso transformou o nosso negócio.
entendeu? Então, a gente tem que ser exemplo, mas para isso eu tive que vender. Eu tive que mostrar para as pessoas que eu, Joana Imperial, consigo vender, por que não vocês? Por que não elas? Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar dessa forma, mostrar, ter independência emocional, financeira e profissional. Mulheres poderosas são independentes. E, gente, tem um ditado que eu aprendi nesse negócio, que eu vejo sempre, e que eu passei por várias coisas agora, nesses 3 últimos anos, que eu comecei a entender o que é independência emocional. Tem um ditado que a gente fala que quem não tem controle emocional não bate imperial. As pessoas, às vezes, desistem desse negócio por causa de emocional, sabe? Ai, porque eu não gosto do fulano, ai, porque eu briguei com o fulano, ai, porque aquela pessoa me olhou, ah, porque isso, porque aquilo. Tipo assim, a mente te derruba. Né? Então, a gente precisa ser muito forte emocionalmente. E mulheres poderosas são independente profissional. Elas são mulheres que fazem o negócio. Elas são mulheres que sabem desenvolver um negócio, elas sabem mostrar plano, elas sabem cadastrar, elas sabem vender e elas treinam um time. Então, vocês precisam ser profissional no que vocês fazem, no negócio de vocês. Porque quando a gente se desenvolve, quando a gente faz esse negócio de forma profissional, a gente evolui e vai para um outro nível. Você acabou de ouvir